de Jesus. Pastor Luiz, que Deus abençoe. Obrigado pela recepção, pelas bênçãos. Nosso irmão Alan, que Deus abençoe Alan. E que Deus abençoe nossos irmãos em nome de Jesus. Quantos acharam o texto, diga amém. A minha esposa está ali, Viridiana, está aguardando agora a nossa princesa Radassa. E a gente já tem o nosso filho de 8 anos, o Benjamin. Ele veio aqui, ele falou: pai, porque realmente é difícil pregar em igrejas, né, que tem esse apelo, essa forma de trabalhar, né? A gente é da Assembleia de Deus, é difícil a gente pregar. E ele falou: pai, eu gostei dessa igreja, pai, eu quero vir mais vezes aqui. Eu gostei muito dessa igreja. Meu filho é autista e tem TDAH, e ele cantou, pulou ali, adorou a Deus. Então a gente sentiu a graça do Senhor Deus aqui nessa noite. Como o pastor Luiz disse aí, eu sou irmão do Jonadab, só que eu sou mais bonito, né? Somos da mesma mãe, do mesmo pai, mas eu sou mais velho que ele, mas Deus tem dado graça. Vamos lá ler o texto que ora foi escolhido. Primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, versículo 16, diz assim: e da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Se você puder repetir comigo: porque todos nós recebemos da sua plenitude graça. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: graça sobre graça e plenitude. Amém. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, peço um pouco de atenção. Pretendo não demorar, mas faz-se necessário o contexto da palavra do Senhor. Acerca do autor desse texto, o apóstolo amado João, ele escreve sobre João Batista aqui. Na verdade, ele está se referindo sobre a missão de Jesus, mas ele também vai dar testemunho sobre João Batista. A visão de João, o apóstolo amado, é um pouco diferente dos outros evangelistas, dos outros apóstolos que escreveram também sobre Jesus. Os outros apóstolos vão falar principalmente sobre os milagres de Jesus. No Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, eles vão focar nos milagres de Jesus. Porém, acerca das escritas de João, o apóstolo amado, ele vai falar a característica principal sobre Jesus. Ele vai se ater sobre a pessoa de Jesus. Ele vai falar alguns milagres, é claro, mas ele foca especificamente sobre a missão e a característica de Jesus, o que ele veio fazer, a sua missão. Então, a ideia de João, ao escrever sobre Jesus, é trazer exatamente a figura de Jesus, a pessoa de Jesus. Então ele vai priorizar exatamente isso. Só que o texto a qual pegamos sobre base aqui, por base agora, nesse momento, no capítulo 1, ele começa dizendo que Jesus é a palavra que estava com Deus. E tudo que foi feito, tudo que vemos, foi feito através da palavra de Jesus. Então Deus, Jesus, é a mesma pessoa. Isso aqui é nítido para nós, sabemos disso. Porém, João, ele vai relatar também sobre João Batista. Ele traz João Batista como um homem importante, um homem que
antecede o ministério de Jesus, um profeta que traz acerca da missão específica, um homem que prepara o caminho de Jesus, acerca da obra do ministério de Jesus. Quando ele vai escrever sobre João Batista, ele vem trazendo que este João é testemunha, que proclama, ele vem falando sobre Jesus. E então João Batista, na sua pregação, João Apóstolo Amado está escrevendo sobre João Batista, e a mensagem central de João Batista é esse texto a qual lemos aí. João Batista está pregando no deserto, João Batista está pregando em todos os lugares, principalmente no deserto, e ele resume sobre Jesus. E João Batista, ele diz essa frase a qual lemos aí. Jesus, parafraseando aqui a mensagem de João Batista, Jesus, ele vem após mim, e ele, resumindo a sua mensagem, ele diz: todos nós receberemos, ou recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Aleluia. Eu quero aqui pregar a igreja nesse momento com um tema específico, dizendo o seguinte: plenitude e graça sobre graça. Plenitude e graça sobre graça. Diga para quem está do seu lado: plenitude e graça sobre graça. Por que João Batista está anunciando essa mensagem? Porque para o homem, para alguém que está ouvindo João Batista, é alguém que está precisando de um socorro, de uma solução. Aquele tempo em que João Batista viveu, e Jesus, sabemos que a religião estava conturbada. A igreja, o templo, estava agora totalmente perdida. O reinado está dividido. Então a sociedade está passando por uma dificuldade. Vemos que todo o contexto bíblico, alguém se perdia em suas convicções. Não tinha mais uma adoração pura. Não tinha mais uma esperança, não tinha mais um rumo a seguir. Agora João está pregando no deserto, porque para alguém ir atrás de um homem no deserto é porque a sociedade está perdida, é porque a sociedade está faminta, é porque a sociedade está precisando de alguma coisa para acrescentá-la. Aleluia. A sociedade está indo para o deserto ouvir João Batista, e lá ele está trazendo uma palavra de esperança e fé. Aleluia. Nós estamos aqui num culto de fé, num culto determinado fé, que tem pelo seu tema fé. E eu quero aqui te trazer uma mensagem de fé nessa noite. Talvez o seu deserto foi grande, talvez o deserto de alguém que sentou aqui nessa noite está grande, mas você veio para cá para ouvir uma mensagem de esperança. Então aquela sociedade, aquele povo está no deserto atrás de João Batista, e João Batista está lá dizendo, em outras palavras, parafraseando aqui, para alguém que está faminto, para alguém que está doente, para alguém que está necessitado: Jesus que vem após mim, Ele tem a plenitude. Aleluia. Para alguém que está precisando de uma solução, Jesus é a plenitude. Aleluia. Para alguém que está precisando de uma transformação, Jesus é a plenitude, a graça. Aleluia. Quem crê que Jesus é tudo isso para a tua vida, levante a voz. Aleluia. A palavra plenitude no seu original significa completo, cheio. Aleluia.
completo e cheio. Guarde isso no teu coração. A palavra plenitude significa completo e cheio. Se nós dermos esse microfone, pastor Luiz, para qualquer um dos nossos irmãos que estão aqui, eu tenho certeza que eles terão testemunhos maravilhosos para contar. Talvez nós passaríamos a noite toda, a madrugada toda, ouvindo os nossos irmãos contando lindos testemunhos. Sabe por que é isso? É porque a plenitude do Senhor Deus te alcançou. Aleluia. Porque Jesus, quando ele esteve aqui, e eu repito aqui, João, o apóstolo amado, ele tem o carinho de escrever sobre a característica de Jesus. Porque os outros apóstolos, eles escreveram sobre os milagres. É lindo ver os milagres. É lindo saber do quão tamanha é a presença de Deus. O quão notória é os milagres que Jesus fez. Para o cego ele é a visão. Para o surdo ele é a audição. Para a mulher pecaminosa, para alguém que está morto, ele ressuscita, aleluia. Mas nós devemos entender que além dele ser essa cura, ele é muito mais do que isso. Ele é a plenitude, graça e sobre graça. Quando Jesus ele vem a esse mundo, para então ministrar a sua vida, ele entregar a sua vida, o seu ministério foi marcada com uma ação poderosa. Porque os homens até foram usados por Deus. Deus usou profetas. Deus usou muitos homens para fazer prodígios e maravilhas. Deus usou juízes, mas nenhum deles foram tão notória quanto Jesus. Nenhum deles puderam fazer o que Jesus fez. João capítulo 4, ele é a água para a mulher samaritana. A mulher samaritana a qual viu que a sua vida não tinha muita esperança, porque essa mulher havia sido repudiada por diversas vezes. Essa mulher já havia passado por vários casamentos. Ela então agora é escondida da sociedade. Ela vai até um poço buscar água. Ela se sente excluída. Ela sente aqui que não tem mais solução para a tua vida. Mas quando Jesus se aproxima dela e diz para ela: mulher, me dê um pouco de água. Ela, em outras palavras, diz: olha, Jesus, como podes tu, vendo que eu sou samaritana, pedir água a uma mulher samaritana, e tu, judeu, pedir uma água para a mulher samaritana? E Jesus então, olhando para ela, diz: se tu soubesses o dom de Deus sobre a tua vida. Porque Jesus, ele derruba tudo e qualquer tipo de paradigmas, tudo e qualquer tipo de distâncias, tudo e qualquer tipo de muro que se levanta. Jesus diz para ela que ela deveria entender que na frente dela existe alguém, um maioral, que a sociedade deveria se curvar. Então alguém está perdido em suas liturgias, está perdido em seus conflitos da sociedade, porque os samaritanos não se bicam com os judeus. Mas Jesus está dizendo aqui: eu sou maior do que essa rixa, eu sou maior do que essa rivalidade. Da mesma forma que os judeus precisam de mim, os gentios e os samaritanos também precisam da minha presença. Talvez alguém está carinhosamente perdido em seus ritos, em suas brigas, defendendo as suas bandeiras e se esquecendo que Jesus é muito maior do que isso. Aleluia. Mas Jesus, quando aparece para ela, diz para ela que tem algo maior do que a água que ela está ali buscando.
do que aquilo que ela está guardando para ela. Jesus então aparece dizendo para ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, eu lhe daria, teria dado água viva. Aleluia. Jesus é água viva para nós. Aleluia. Jesus é água viva para nós. Quem crê que Jesus é água viva para nós? Aleluia. Jesus é maior do que os paradigmas humanos. Jesus é maior do que os conflitos da sociedade. Talvez alguém está dizendo para você: não é momento de ir para lá, você não pode ir para lá, não pode atravessar essa linha. Jesus está dizendo: eu vou te alcançar aonde você estiver, e vou alcançar aquela cidade, aquele país, aquela família, aquele trabalho. Quem crê que Jesus tem muito mais para nós do que a sociedade humana tem. Aleluia. Glória a Deus. Em João capítulo 8, Ele é o perdão para nós. Porque enquanto a sociedade nos julga, Jesus ele chega com o perdão. Preciso lembrar a todos sobre a mulher adúltera, a qual os escribas e fariseus levaram ela até os pés de Jesus. A intenção aqui dos escribas e fariseus não era pedir o perdão de Jesus, mas a ideia aqui era que Jesus fizesse valer o que a lei mosaica havia dito, que estava escrito, dizendo: essa mulher foi pega no ato do adultério. E agora a lei diz que, sendo pega assim, nesse ato de adultério, ela deve agora ser apedrejada. Porque a lei, se for transgredida, deve ser punida com apedrejamento. Mas Jesus, olhando para eles, escrevendo no chão, depois olhando para eles, diz: olha, aquele que não tem nenhum pecado, parafraseando aqui, atire a primeira pedra. O interessante é que quando Jesus ele diz essa frase para aqueles que estavam ali com as pedras preparados para apedrejar essa mulher, o texto nos mostra que de um por um eles foram largando as suas pedras e indo embora. Eles foram largando as pedras e saindo dali. Porque a palavra de Jesus ela vem para cortar a todos. Jesus ele vai a fundo. A mensagem de Jesus não faz curva. Talvez a minha mensagem, a minha palavra pode fazer curva, mas a mensagem de Jesus vem direto aos nossos corações. E talvez Jesus perguntou para nós em algum momento: se tu não tem pecado, atira a primeira pedra. Talvez até você esteve no lugar dos fariseus algum dia, e outros estiveram no lugar da mulher adúltera, aos pés de Jesus, alguém com as pedras prontas para te atirar e te matar. Mas Jesus agora tem uma mensagem para aquela multidão, dizendo a eles: quem não tiver pecado nenhum, aleluia, que atire a primeira pedra. Mas eu pergunto aqui: quem de nós não temos pecados? Quem de nós estamos aptos a julgar? Ninguém de nós está apto a julgar. E diz o texto agora que quando essa mulher se levanta, Jesus manda ela se levantar os seus olhos e olhar. Volta de novo aquele texto, irmão. E quando Jesus manda ela olhar novamente para aquela multidão, ela avista que agora não tem mais ninguém naquele lugar. Não tem mais ninguém ali para apedrejá-la. O interessante que quando Jesus manda essa mulher erguer os olhos e olhar para aquela multidão,
Jesus olha para ela e diz uma mensagem, uma outra mensagem. Jesus diz para ela, parafraseando aqui, que não julgaria, que não estava ali para julgá-la, mas estava ali para perdoar os pecados dela. E além disso, ele traz um alerta para aquela mulher, dizendo a ela: você agora está perdoada. Vá, mas não peques mais. A mensagem para aquela mulher é uma mensagem um tanto dura, porque Jesus, ele perdoa-nos, mas ele traz uma alerta também. Os nossos pecados foram perdoados por Jesus. Quem crê que Jesus nos perdoou? Mas ele traz uma mensagem para nós ainda: vai, mas não peques mais. Por que não peques mais? Porque os teus acusadores estão nas esquinas esperando você deslizar mais uma vez. Os teus acusadores estão na espreita, te esperando você vacilar mais uma vez. Talvez alguém veio para cá dizendo: eu não sou digno de estar na presença de Deus. Talvez é verdade, mas eu venho te trazer uma mensagem aqui do céu para a tua vida. Jesus já te perdoou, glória a Deus por isso. Mas a mensagem dele para nós é: aleluia, Jesus já nos perdoou. Levante as tuas mãos para o céu nessa noite. Ele já nos perdoou, mas ele diz aqui nessa noite: não peques mais, não peques mais, porque os teus acusadores até podem estar te esperando, mas do teu lado está Jesus para te dar força. Quem crê que Jesus está do teu lado para te dar força, levante a voz e dê uma melhor glória para Deus aqui nessa noite. Aleluia. Então aqui trazendo, esmiuçando acerca do tema a plenitude de Jesus. Como eu disse aqui, significa completo, cheio. Porque talvez para mim e para você alguma coisa faltou. Porque talvez para nós, alguém que está aqui foi eis isso, eis aquilo. Talvez alguém que está aqui nessa noite, no passado, buscava tudo lá fora para completar a tua vida. Talvez alguém aqui se lançou no passado nas práticas e nos prazeres mundanos e carnais. Vivemos aí numa época de carnaval, a qual alguém está procurando alguma coisa para se saciar. Mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou. Como eu disse aqui, se nós dermos o microfone para cada crente aqui, alguém vai contar um testemunho. Eu fui ex isso, eu fui ex aquilo, eu passei tantos anos encarcerado, eu dava trabalho para minha mãe, para o meu cônjuge, mas um dia Jesus chegou na tua história, glória a Deus. Talvez alguém aqui era meio copo vazio, meio copo cheio, aleluia. Talvez alguém aqui era pipa voada lá fora, oh glória, mas Deus te encheu, a glória a Deus. Levante as suas mãos aqui, porque eu quero profetizar algo para a tua vida. Deus te encheu, oh glória, a plenitude de Deus está na tua vida. Deus te completou, aleluia. As propostas do mundo não te alimentam mais, mas a graça de Deus, a plenitude de Deus te encheu. Quem foi cheio por Deus, levante a voz e dê um glória para Deus aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Eu creio que você vai sair daqui e ainda vai exercer um ministério próspero e cheio da graça de Deus. Plenitude, cheio, completo. Então, para alguém que está precisando de algo, a mulher samaritana sentia a falta de alguma coisa. Jesus foi a água para ela, aleluia. A mulher adúltera era uma mulher que sentia necessidade de alguma coisa. Jesus foi a plenitude para ela. Jesus trouxe o completo para ela. Porque o homem até pode ser usado por Deus para curar. Talvez o homem pode até ser usado na medicina. Talvez Deus pode nos usar para colocar as mãos e Deus curar alguma vida aqui nessa noite. Eu creio nisso. Mas Jesus, além de curar, Ele também perdoa, aleluia. Jesus, Ele te curou e também te perdoou. Quem crê que Jesus fez isso? Então, para essas mulheres, Jesus foi o perdão, Jesus foi a cura, Jesus foi a água, aleluia. João 6, versículo 35, João 6, versículo 35, Ele é o pão da vida, glória a Deus. Então nós aqui somos alimentados por Jesus. Ele é o pão da vida, glória a Deus. Também Ele foi a água que te deu, que te saciou a tua sede, glória a Deus. Jesus foi o perdão, glória a Deus por isso. Mas eu vim te trazer uma notícia aqui ainda. A mensagem ainda não terminou, estou encaminhando para o fim, mas eu preciso continuar profetizando sobre a tua vida. Vemos vários exemplos em Marcos 3, 4 e 5, a qual Jesus fez milagres naqueles lugares. Jesus estava no templo pregando em Marcos 3, e lá alguém, avistando e olhando Jesus, procurando ver uma falha em Jesus, ele avista que um homem está lá com as mãos mirradas. Ele então chama este homem para o meio e diz para este homem: estenda as suas mãos. E no momento que esse homem estende as mãos, a mão desse homem ficou perfeita. O interessante é que os fariseus estavam ali para acusar a Jesus porque é sábado, mas Jesus é maior do que sábado, aleluia. Jesus é maior do que o domingo, Jesus é maior do que a liturgia do homem, Jesus é maior do que o que a lei fala, oh glória. Quem crê que Jesus é maior do que isso? Talvez alguém está dizendo para nós: não vá, não prossiga, porque a lei diz que não pode, porque o presidente diz que não pode, porque o governador diz que não pode, o prefeito diz que não pode. Mas eu vim te dizer aqui nessa noite: Jesus é maior do que a tua autoridade humana. O que estiver impedindo do milagre acontecer na tua vida, Jesus é maior, Ele vai fazer milagre mesmo assim. Marcos 3 e 4 também, a mensagem nos mostra que uma tempestade acontece e agora o barco está quase a pique. Em Marcos 5, 4 e 5, diz o texto que agora uma tempestade se levanta. O interessante é que no capítulo 8 Mateus vai estar dizendo no plural: ventos e mar, ventos e mar, oh glória. O interessante na nossa vida é que pode se levantar todo tipo de vento. Talvez você veio para cá passando por um vento, você pode dar o nome que quiser aos seus ventos: vento do desemprego, do desamor, da doença. Mas eu vim te dizer através dessa mensagem que Jesus vai se levantar no teu barco nessa noite. Quando Jesus se levanta no barco, diz o texto que Ele manda o vento, os ventos e o mar se acalmar. Quem crê que Jesus vai levantar no teu barco, glória a Deus, aleluia. Jesus é muito maior. O interessante é que também em Marcos 5,
de um homem gadareno, este homem que está endemoniado. O demônio joga ele nos sepulcros, joga ele em todo tipo de lamaçal do pecado. Mas quando Jesus chega, o espírito maligno traz este homem aos pés de Jesus. O interessante aqui é que quando Jesus se aproxima deste homem, Jesus manda esse espírito mal, essa legião, sair deste homem. Este homem agora está perfeito, aleluia. Sabe o que é isso? Jesus é maior do que a potestade maligna. Jesus é maior do que a legião. Jesus é maior do que o Satanás. Quem crê que Jesus fala mais alto nessa noite? Quem crê que Jesus acalma a tua tempestade? Quem crê que Jesus vai fazer a enfermidade cair por terra? Em nome de Jesus, levante as tuas mãos em adoração a Deus e dê uma melhor glória para Deus aqui. A plenitude de Jesus, quando ele entra, ele não deixa meio copo cheio e nem meio copo vazio. Ele vem para completar o que estava pela metade. Eu louvo a Deus que talvez aqui tenha alguém que era usado por Satanás lá fora, vazio, foi liberto e hoje é cheio da graça de Deus. Mas eu preciso falar sobre a graça de Deus, porque enquanto Jesus fez milagres extraordinários, enquanto Jesus fez prodígios que os homens não conseguiriam fazer, mas ele até afirmou que se cremos, faremos milagres maiores do que ele fez. Porém, existe aqui uma notícia importante. Como eu vim dizendo aqui, João, o apóstolo amado, escreveu sobre Jesus e o seu ministério, a sua característica, a sua missão. Porque Jesus é maior do que os milagres. Quem crê que Jesus é maior do que os milagres? Porque quem está procurando apenas o benefício de Jesus pode se frustrar em algum momento. Mas quando nós entendemos que Jesus, ele pode fazer milagres, amém? Mas ele é muito maior do que o milagre que ele nos dá. Nós somos completos com isso. Nós somos abençoados com isso. Porque eu sei que Deus vai te abençoar ao longo da sua vida. Eu sei que Jesus pode te dar uma chave de casa, uma chave de um carro. Quem crê que Jesus vai te fazer isso? Eu sei que Jesus pode abençoar e você ganhar $1 milhão. Quem crê nisso? Eu sei que Jesus pode te abençoar e você vai abençoar outras vidas em nome de Jesus. Mas talvez alguém estava pensando que Jesus era apenas o curandeiro da vez, que Jesus era apenas o homem do milagre, que Jesus era apenas o homem que podia curar a vista dos cegos. Mas João escreve exatamente a característica de Jesus. Irmão Alan, coloca de novo lá o texto, João 1,16. Quando ele escreve sobre Jesus, ele traz a mensagem completa sobre Jesus. Porque todos nós recebemos da plenitude de Jesus, e graça sobre graça. Eu vou te explicar aqui sobre a graça de Jesus rapidamente, eu já logo encerro. Quando Jesus veio curar este mundo, ele veio fazer a sua obra neste mundo. Ele curou e fez os seus milagres. Talvez alguém pensou, é mais um curandeiro. Talvez alguém pensou, é apenas mais um. Porque Elias, Eliseu e os profetas também foram usados por Deus para curar. Mas nenhum deles morreu para nos salvar. Mas nenhum deles entregou a sua vida para nos salvar. Então a graça
de Jesus sobre graça, porque existe dois tipos de graça: a graça comum, que é a graça que toda a sociedade ela é afetada. O sol, o vento, a chuva é uma graça comum. Mas Jesus, ele vem acima disso. Ele vem confirmando a graça comum. Ele vem trazendo a graça do refrigério, mas também ele vem trazendo a graça sobre graça. A missão de Jesus, como João escreveu aqui sobre Jesus, ele é alguém que é completo. Então, se Jesus tivesse apenas curado e ido embora, se Jesus tivesse apenas feito milagres e partido daqui, a sua missão não teria sido completada. Mas o interessante é que Jesus, além de curar, além de ressuscitar vidas, além de operar milagres, além de fazer transformações em algumas vidas, a Bíblia nos mostra em Lucas 23 que Ele entregou a sua vida também por nós. Esse é o ápice da graça de Jesus, a graça de Deus pela nossa vida. Então, para nós que estamos aqui nessa noite, a plenitude de Jesus te encheu, a graça dele te alcançou, porque ele não deixa nada incompleto, glória a Deus. Ele veio para nos curar, mas ele também veio para nos salvar, oh glória. Ele veio para nos restaurar, mas ele também morreu na cruz por nós. Ele veio para nos dar vida, e a vida dele é com abundância. Quem crê nessa mensagem, levante da tua cadeira dando um glória a Deus aqui nessa noite. Levante da tua cadeira dando um glória a Deus aqui nessa noite, porque talvez eu possa até curar a tua ferida com remédios. Os médicos são usados por Deus para nos abençoar e nos curar, mas os médicos não morreram na cruz por nós. Talvez eu pregando aqui, eu posso trazer uma mensagem que pode te salvar, mas só Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Alguém aqui foi alcançado por Jesus? Levante a tua voz e dê um glória para Deus aqui nessa noite. Eu preciso te trazer um dado informativo aqui. A plenitude você já entendeu que significa completo, cheio, graça sobre graça, favor imerecido. A teologia explica que quando existe uma palavra igual, junta, repetida pelo menos duas vezes, isso tem uma característica de confirmação e de urgência. Então nessa noite, a missão de Jesus por nós, Ele confirma sobre a tua vida a graça dEle, e Ele tem urgência para nos alcançar. Fecha os teus olhos. Quem quiser vir para frente ser abençoado, vem para frente. Enquanto o ministério se prepara para louvar, as vidas estão vindo aqui. Pode ir louvando, ministério. A graça dele nos alcançou. Talvez você tenha alguém na tua casa perdido. Talvez você tenha alguém na sua casa, na tua família, quem é o homem que teve vazias, poder de andar sobre o mar, perdidas em seus objetivos. Ele que pode fazer, mas em nome de Jesus, se calar. Deus vai abençoar alguém lá. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar.
Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Aleluia. Meu Deus, nós estamos aqui rendidos a Ti, Jesus. O carnaval não nos completa mais. As propostas do mundo não nos completa mais. O Senhor é o pão para as nossas vidas. O Senhor é a água para as nossas vidas, oh Deus. Meu Pai, nós te agradecemos, porque a Tua plenitude nos alcançou, Jesus. A Tua graça sobre graça está sobre nós, Jesus. Meu Pai, eu profetizo em cada vida aqui nessa noite, Jesus. Eu creio que na casa dele, na casa dela, o Senhor vai entrar com providência lá, meu Pai. Talvez a despensa está vazia, talvez a conta bancária está vazia, talvez alguém na casa está querendo se matar, tirar a vida, mas em nome de Jesus, hoje o Senhor é o suporte para cada um aqui. O Senhor é o refrigério para cada vida, em nome de Jesus, oh glória. Senhor Deus, encha-nos com Teu poder. Deus, renova-nos agora. Deus, cura alguém agora. Deus, renova-nos agora. Agora, 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 Deus. Senhor Deus, haja-nos. Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Por gentileza, segura na mão de quem está do seu lado. Do outro lado cantou. Segure na mão de quem está do seu lado. Diga para ele essa mensagem. Diga para ele bem forte: a plenitude de Deus e a graça sobre graça te alcançou, para que você alcance outros também. Você vai levar essa mensagem de Jesus. Diga para quem está do seu lado: você vai levar essa mensagem para quem está meio copo cheio, meio copo vazio. Você vai dizer para ele: se levanta daí. Jesus é a cura que você precisa. Jesus é a renovação que você precisa.
Talvez você vai ter algum dinheiro para dar para alguém. Eu creio que você vai abençoar alguém. Mas além do dinheiro que você vai dar, você vai ter também mensagem de Jesus, sua glória. Você vai trazer mais um para o próximo culto. Você vai trazer alguém para o próximo culto, oh glória. Eu creio que na tua casa talvez alguém pode estar parado, alguém desanimado. Você vai dizer: vamos para casa, se levanta daí, sacode a poeira. Jesus é o completo na tua vida. Jesus, ele vai te encher. O teu vazio, Jesus enche. Jesus, ele já morreu na cruz por nós. A mesma mensagem que nos salvou vai salvar alguém próximo a você. Quem crê que Jesus vai fazer isso? Glória a Deus.